12 de junho de 1993. Há exatos 30 anos, o Palmeiras goleava o Corinthians na final do Campeonato Paulista e dava adeus a um período amaldiçoado de derrotas, sofrimento e nenhuma taça. A história daquele jogo você já sabe, os gols você já viu. Aqui no Análise Verdão a gente vai te contar algo que você nunca viu sobre aquela final, um olhar tático. No vídeo de hoje eu vou te explicar a estratégia do Palmeiras para amassar o Corinthians na final e mandar embora a fila. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a um vídeo especialíssimo. A nossa homenagem aos 30 anos do Dia da Paixão Palmeirense do 12 de junho de 93, quando o Palmeiras goleou o Corinthians na final do Campeonato Paulista e foi campeão depois de anos sem título, certo? Saímos da fila finalmente e a gente vai te entregar um conteúdo aqui que não tem em outro lugar, uma análise tática daquela final, explicando toda a estratégia do Palmeiras para sair da fila, para vencer o Corinthians. É um vídeo que deu um trabalho danado, então eu já peço de antemão para você deixar o seu likezinho, certo? É só um clique, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho a seguir entregando análises táticas aqui para vocês, especialmente, né, essas diferentes, essas especiais aqui que dão um baita trabalho. Então já começa deixando o seu likezinho, que é muito importante. E claro, se você quiser continuar vendo as nossas análises táticas por aqui, né, do time atual, você também não esqueça de se inscrever aqui no canal, se juntar à família Análise Verdão, que tem análise tática toda semana sobre o Palmeiras, mas essa aqui é especial, não tem jeito. Então, um primeiro ponto muito importante aqui é a gente entender o contexto daquela partida, daquela final. Então, além da fila de quase 17 anos sem título, a primeira partida da final, o Palmeiras perde pro Corinthians, né, por 1-0, com um gol do Viola, aquele gol que, claro, ele imita o porco na comemoração. Então, foi uma semana de muita pressão pro Palmeiras, pros jogadores do Palmeiras, antes daquela final no Morumbi, daquele jogo de volta, certo? Então, diante do elenco inconformado com a derrota no primeiro jogo, de muitas críticas vindas da imprensa e de uma pressão, né, descomunal, querendo ou não, por causa da fila, por causa do favoritismo que o Palmeiras teria ali, porque era um time melhor que o Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico do Palmeiras na época, decidiu fazer uma das suas atividades principais, levar o time para Atibaia. Então a equipe do Palmeiras se concentra no interior paulista e transforma toda essa indignação diante da fila e diante da derrota no primeiro jogo em força de vontade. A preleção que o Luxemburgo dá antes da partida é citada até hoje pelos jogadores como um fator muito importante também para levantar a alma daquele time, e o Palmeiras entra em campo sério, concentrado e principalmente com um plano tático muito claro em mente para poder vencer o Corinthians. Ah, e claro, de meias brancas. A saída é do Palmeiras. Uniforme verde e branco, Palmeiras sai. Vai começar a decisão do Paulistão 93. À direita, Corinthians, uniforme branco. Apita o juiz. Começa a decisão do Campeonato Paulista de 93. O Corinthians entrou para enfrentar o Palmeiras numa espécie de 4-2-3-1, certo? O Paulo Sérgio e o Adil eram os jogadores abertos, os pontas, o Neto era um camisa 10 e o Viola era o centroavante. Já o Palmeiras, ele entra em campo com uma espécie de 4-4-2 ali, né? Uma variação do 4-4-2, com César Sampaio e Daniel como uma dupla de volantes, dois meias que atacavam muito a área e uma dupla de ataque fenomenal, né, formada por Edmundo e Evair. Agora, é interessante a gente observar as funções dos jogadores nessa variação de 4-4-2, né? Um 4-4-2 quadrado, dá pra dizer, pela forma que se fazia ali no meio campo. A saída de bola, ela iniciava com essa dupla de zagueiros, né? Com o Antônio Carlos e o Tonhão, que tinham uma ajuda inicial muito importante da dupla de volantes, o César Sampaio, que era o 5, né? E o Daniel, que era mais um camisa 8, com mais liberdade pra subir. E o Mazinho, que era o lateral direito dessa equipe e também era muito importante nessa saída, né, cortando pra dentro, dando opção de passe, né, sendo um lateral que constrói por dentro. Não é à toa que depois ele vai jogar de meio campista, né, ao longo da carreira e tudo mais. Ele era um jogador com muita qualidade pra isso e muito importante nesse sentido também.
Já do outro lado, o Roberto Carlos, que era o lateral esquerdo do Palmeiras, ele também tinha um posicionamento inicial para poder dar uma opção de passe nessa saída, mas era um lateral que atacava muito mais pelo corredor lateral, né, que chegava muito à linha de fundo, né, principalmente pela característica dele, né, então o Mazinho, lateral de uma característica de maior construção, e o Roberto Carlos mais atacando espaço, né, recebendo na linha de fundo, conduzindo, né, partindo para cima do adversário com o drible e tudo mais, né, era um jogador muito importante nesse sentido também. E os 4 homens mais ofensivos do Palmeiras, Zinho, Edilson, Edmundo e Evair, se movimentando muito e sempre próximos da bola, sempre se aproximando, uma característica marcante aí dos times do Luxemburgo lá nos anos 90, certo? E o Evair era um cara muito importante porque ele também oferecia um pivô pro time, ou para ajeitar para esses jogadores que estão vindo de frente, né? Zinho, Edilson, Edmundo e tudo mais, ou mesmo para ele girar e partir para cima da defesa. O Evair era um cara que era um definidor de elite, mas que também criava muito, também ajudava muito nesse sentido. Então, dentro dessa configuração da equipe, dessas funções táticas que eu expliquei pra você dos jogadores do Palmeiras, Palmeiras entrou dominando o Corinthians no Morumbi, certo? Pressionando no campo de ataque, ficando com a bola pra poder criar suas chances e empurrar o Corinthians pra trás. Inclusive, logo no primeiro minuto de jogo, o Palmeiras cria uma oportunidade clara justamente a partir de uma pressão pós-perda eficiente no campo de ataque, uma ultrapassagem do Roberto Carlos pelo lado, como eu expliquei que ele gosta de fazer, e o Edmundo chegando para finalizar dentro da área ali, já uma primeira chance clara que o Palmeiras acaba desperdiçando. O cenário então de início era esse, o Palmeiras criando muito a partir dessas dinâmicas e desses movimentos que eu citei empurrando o Corinthians para trás. Mesmo quando o Corinthians ameaçava tentar uma construção, tentar segurar um pouco mais a bola, os encaixes de marcação do Palmeiras também estavam muito firmes, não estavam deixando o adversário respirar de fato, até por isso o jogo era muito faltoso inclusive para ambas as equipes. Porém, com 18 minutos do primeiro tempo, o duelo tático da partida passa a ficar um pouquinho mais interessante. Sabendo que o seu time não ia conseguir suportar essa pressão por muito tempo, o Nelsinho Batista, treinador do Corinthians, faz uma alteração. Ele tira o ponta esquerda, o Adil, e coloca o Tupanzinho, justamente para tentar frear esse ataque do Palmeiras, para tentar frear essas subidas dos laterais. E aí, com essa substituição, o rival passa a ocupar mais o campo do Palmeiras, passa a marcar mais a saída de bola, dificultar essa construção do Palmeiras, essa criação, e com bola o Corinthians começava também a dar umas incomodadas, a criar uma oportunidade ou outra de finalização, a conseguir uma ou outra escapada. Era o momento mais equilibrado do confronto até então. Mas foi justamente no momento mais difícil do jogo pro Palmeiras que a gente conseguiu colocar a bola na rede pela primeira vez. O ataque, ele teve os 4 homens da frente próximos, justamente como a estratégia mandava, e justamente também um pivô do Evair saindo da área para escorar para quem vinha de trás. No caso era o Zinho, e o resultado vocês já sabem. Zinho achou, tá na área, bateu para direito, gol! Poucos minutos depois, o zagueiro Henrique do Corinthians fez uma falta duríssima no Edilson e foi expulso, deixando o Corinthians com 1 a menos. Vale dizer que o zagueiro do Corinthians bateu uma barbaridade até ser expulso, tá? Dava até pra ser expulso antes. Com isso, a formação tática do Corinthians manteve o Paulo Sérgio e o Tupanzinho abertos, com o Neto se aproximando do Viola e uma dupla de volantes. Lá atrás só tava o lateral direito Leandro com mais liberdade para subir, junto do zagueiro e do lateral esquerdo. Diante disso, acho que tá claro que o caminho pro Palmeiras estava muito bem desenhado e o time até conseguiu criar mais oportunidades e foi superior até o fim do primeiro tempo, mas não conseguiu ampliar o placar. Mas mostra sua garra e começa o segundo tempo. No Morumbi, 45 minutos que podem ou não definir a sorte do Campeonato Paulista. A segunda etapa, meus amigos, voltou exatamente da forma que acabou a primeira. O Palmeiras exercendo uma pressão muito forte no meio-campo, conseguindo empurrar o Corinthians para trás e com combinações ali no ataque muito ágeis do Palmeiras para criar as oportunidades.
Então o Palmeiras se estabelecia no campo de ataque do adversário com a dupla de volante César Sampaio e Daniel ditando a posse de bola, para onde a bola ia, para onde o time ia atacar, com os laterais sempre influentes nessa construção, Mazinho e Roberto Carlos, e o quarteto de ataque sempre se aproximando. Então para onde a bola ia, você tinha Zinho, Edilson, Edmundo e Evair se aproximando para o time conseguir jogar, para o time conseguir criar. Então assim o Palmeiras pressionou o Corinthians, criou oportunidades e viu um adversário que só estava esperando o fim do jogo. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Tonhão recupera uma bola e avança livre para conduzir. Com um passe de trivela, ele deixa o Edmundo na cara do gol e o goleiro Ronaldo do Corinthians comete falta fora da área para matar o lance. O árbitro José Aparecido de Oliveira não teve outra alternativa senão expulsá-lo. Com essa expulsão, o Palmeiras ficaria com 2 jogadores a mais que o Corinthians. E eu falo ficaria porque o Ronaldo, o goleiro do Corinthians, malandramente conseguiu cavar a expulsão do Tonhão antes mesmo de deixar o campo, simulando uma agressão do zagueiro palmeirense. Então o Palmeiras passava a ter 10 jogadores em campo e o Corinthians 9. E claro que taticamente isso mexeu nas equipes. O Nelsinho Batista acaba tirando o Tupanzinho para colocar o goleiro reserva, né, o Wilson, e o desenho acaba ficando mais ou menos assim. Você tinha uma linha defensiva formada pelo lateral direito Leandro, o lateral esquerdo Ricardo e o zagueiro Marcelo, Ezequiel e Marcelinho formando uma dupla de volantes, e lá na frente o Viola era o centroavante, o Paulo Sérgio estava pela direita e o Neto teoricamente partia da esquerda, mas fazia muito essa função de camisa 10, isso vai ser importante. Já o Vanderlei Luxemburgo não fez alteração, não fez troca, mas mexeu taticamente na equipe. Então, para equilibrar a defesa, você tinha o César Sampaio virando um zagueiro ao lado do Antônio Carlos, certo? À frente dele, o volante Daniel e o quarteto de ataque com Edilson, Conzinho, Edmundo e Evair. Agora, lembra que eu falei que o Neto não cumpria tanto a função dele pelo lado do campo? Ele não voltava tanto para acompanhar a lateral como o Paulo Sérgio fazia do outro lado, ele acabava ficando mais ali por dentro como um camisa 10? Pois é, o Luxemburgo percebeu isso e começou a dar mais liberdade pro Mazinho, o lateral direito do Palmeiras, que era teoricamente quem bateria de frente com o Neto, mas que estava tendo muito mais liberdade. E é justamente a partir de uma roubada do Mazinho no meio campo ali, certo? Na metade do gramado que ele consegue avançar pela esquerda, livre, sem a marcação do Neto, obviamente, e tocar de lado pro Evair completar pro gol vazio. 28 minutos do segundo tempo, o Palmeiras fazia 2-0. E aí você pensa, pô, tá feito, né? Perdemos o primeiro jogo por 1-0, vence o segundo por 2, com 1 a mais, já na reta final do jogo, é campeão. Não. Acontece que pelo regulamento da competição na época, a vitória do Palmeiras no tempo normal por qualquer placar obrigaria a disputa de uma prorrogação, porque o Corinthians venceu o primeiro jogo. E aí, nesse período adicional, nessa prorrogação, o Palmeiras teria a vantagem do empate. Por isso, a reta final do jogo acabou sendo um pouco mais morna, né? Porque o Palmeiras já estava na vantagem, já estava levando o jogo para prorrogação, não precisava mais se arriscar, e o Corinthians também não tinha por que tentar um milagre, né? O milagre eles iam tentar na prorrogação. Então os dois times foram levando o jogo em banho-maria. Porém, ainda deu tempo do Antônio Carlos dar um lançamento maravilhoso ali pro Daniel, que infiltrava na defesa do Corinthians, cruzar pro Evair, e aí o Edilson sabiamente marcou no rebote o 3-0 pro Palmeiras. E aí, meus amigos, cada gol do Palmeiras era um golpe a mais na autoestima e na esperança do Corinthians. Mas é claro, por mais favorito que o Palmeiras fosse naquele momento e por mais favorável que estava o contexto da partida, o peso da fila era muito grande. O Palmeiras precisaria matar o jogo na prorrogação. A torcida do Palmeiras acho que vê mais perto do que nunca um título que ela espera há 17 anos. A do Corinthians quer o estigma do herói para o Corinthians conseguir o título. Começa a prorrogação, em 30 minutos saberemos quem é o campeão paulista de 93. No período adicional, a vantagem do empate, como eu disse, era do Palmeiras. O Corinthians tinha 9 jogadores e precisava atacar, precisaria vencer na prorrogação. Vocês já imaginam a quantidade de espaço que isso dava, né?
justamente numa tentativa desesperada do Corinthians de tentar fazer um gol, com o Viola conduzindo pra cima da defesa do Palmeiras e jogadores correndo pra frente pra tentar dar uma opção de passe pra ele, o Palmeiras consegue recuperar e acelerar com 10 minutos da prorrogação. E aí depois de quebrar essa pressão do Corinthians com uma tabela, você tem simplesmente Edilson e Edmundo acelerando no contra-ataque, né? Aí não tem jeito. No 1 contra 1 do Edmundo contra o Ricardo, lateral esquerdo, Edmundo sofre o pênalti. Bola tá saindo, atenção, olha aí, Edmundo, opa, pênalti! Pênalti, os jogadores do Corinthians peitam o José Aparecido. Antes do Evair ir pra bola, ainda deu tempo do árbitro expulsar mais um jogador do Corinthians, o volante Ezequiel, por reclamação. E aí, meus amigos, o que vem depois disso é pra muitos o gol mais importante da história do Palmeiras. Lugar. Evair ajeitou com muito carinho, tem a chance, a grande chance do título. Quanto sonho, quanta esperança nessa bola. Quanto coração palmeirense batendo forte, quanto coração corintiano. Partiu Evair. O Wilson tá no gol. Evair, gol! Veja só no replay, goleirão para um lado, Evair para o outro, a explosão de alegria, outro ângulo para você na repetição. Nesse salto ele esperou o Wilson se definir, usou toda a sua experiência, Evair, e botou no canto, botou lá dentro, enquanto de um lado a explosão de alegria do Palmeiras, do outro o desespero corintiano. Você vê mais uma vez o gol de Evair na cobrança de pênalti. Logo na sequência, o Evair foi substituído pelo zagueiro Alexandre Rosa justamente para sair ovacionado do Morumbi. E o Palmeiras, sabiamente, trocava passes, segurava a bola no campo de ataque, prendia, tirava o ritmo do jogo e só esperava o apito final. Depois de 16 anos, era hora de sair da fila. Mas a torcida quer gritar campeão, campeão! O povão palmeirense presente ao Morumbi vibra. Você em casa pode vibrar também, pode chorar, pode fazer o que quiser. E aí apita! O Palmeiras é campeão paulista de 93. Depois de 16 campeonatos de 17 anos. O coração campeão paulista hoje é verde e branco. É dessa torcida linda, destes jogadores que fizeram uma grande partida e que souberam reverter o placar de 1-0 da primeira partida. Palmeiras campeão paulista. Meus amigos, essa é a homenagem do Análise Verdão aos 30 anos de um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras. Para muitos, inclusive, o título mais importante da história do Palmeiras. Um olhar tático do jeito que a gente gosta de fazer, do jeito que a gente gosta de entregar para vocês sobre uma das páginas mais inesquecíveis da história do clube. Eu de verdade espero muito que você tenha gostado, certo, da nossa homenagem, e como você pode imaginar, deu um trabalhinho legal para poder produzir esse vídeo, para produzir essa análise para vocês. Então eu peço, cara, duas coisinhas para você que chegou até aqui. Primeiro, o seu like para que esse vídeo chegue a mais palmeirenses. Se você quiser, inclusive, compartilhar com seus amigos palmeirenses, fique à vontade, mas só o seu likezinho, que é um clique, já ajuda muito. E o outro clique que eu vou pedir é no botão de inscrever-se, porque aí você já fica por dentro de todas as próximas análises que a gente vai trazer aqui pro canal, que são muito legais também, certo? Então, análise tática e Palmeiras é aqui no Análise Verdão, junte-se a gente. Quero também a sua participação aqui nos comentários, tá? Campo aberto aí pro que você tiver de dúvida em relação à análise, crítica, elogio, histórias daquela final também que você queira compartilhar, fica à vontade, o espaço pros comentários tá aberto e agradeço muito a companhia de vocês nessa análise aqui, certo? Vejo todos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.